ameaçado, conseguiu 2 gols. Foi um jogo importante também, uma estratégia que a gente sabe do calendário brasileiro e também do gramado sintético. Queria entender a sua escolha hoje por preservar alguns jogadores na sequência do ano, mas também principalmente sobre o Miguel Monsalve, que estreou, foi bem e correspondeu, de certa forma, tudo aquilo que a gente ouviu lá nos primeiros dias, da Colômbia e também nas primeiras atividades dele lá no CT Luiz Carvalho, treinando com o grupo do Grêmio. Boa noite a todos. Antes de mais nada, fazer mais um elogio ao árbitro, aos seus assistentes. Não é porque nós ganhamos o jogo, mas eu gosto de ver a arbitragem sempre assim, neutra, apitar sempre o que ele vê dentro do campo. Então, tem que dar os parabéns, que mais uma vez nós tivemos uma boa arbitragem. A estratégia ela foi feita desde sexta-feira. Treinamos, apesar que a gente tem tido muito pouco tempo para treinar, e é justamente nesse caso que eu vou entrar, porque no momento que, eu não quero ser repetitivo, mas no momento que você tem um grupo de jogadores que dorme dentro do avião, não consegue dormir direito, a gente não consegue recuperar os jogadores, a gente não tem estádio para jogar, você chega uma hora que você conversa, como eu converso, por isso que eu falo que eu tenho as informações, eu falo com os jogadores, tem jogadores que estão exaustos demais, cansados demais, e para eles terem uma lesão, é um estalar de dedos. Então, muitas vezes é preferível não ter alguns jogadores, ou no caso hoje praticamente um time inteiro, para não perder ninguém por 3, 4 semanas, prefiro perder os jogadores por uma partida. Até porque nós temos um grupo bom, um grupo grande, e hoje tem bem mais opções. E tem muita gente que tem que mostrar o porquê que está no grupo do Grêmio. Então, toda hora que é chamado, ele tem que dar conta do recado, como foi hoje. Então, a nossa estratégia deu certo. Praticamente, no primeiro tempo, a gente deu a bola para o Atlético. Sabíamos que nós íamos encontrar dificuldades, porque era um time diferente, uma equipe que não tem o entrosamento necessário, e principalmente por causa do campo também. Então, nós sabíamos que o Atlético ia vir para cima, ia deixar os espaços, nós damos a bola para o Atlético no início do jogo, conseguimos fazer 2 gols, isso dá uma tranquilidade a mais para a nossa equipe, e sempre que o adversário entrava no nosso campo era pressão total, a gente não deixava o adversário pensar, porque a gente ia recuperar a bola e nós íamos encontrar espaço. Eu acho que a estratégia deu certo, mas isso foi pela inteligência dos jogadores também, porque tempo a gente não tem muito tempo para treinar. Então, sexta-feira eu treinei praticamente a parte tática, sábado eu repeti, falei mais coisas também no vídeo, fizeram exatamente o que nós treinamos e deu certo, conseguimos uma vitória muito importante fora de casa, contra um adversário forte, principalmente se tratando das dificuldades de um time totalmente desentrosado. Era um risco, mas era necessário, e por causa do campo. O Miguel, eu falei para vocês que, se não me engano, umas 2 entrevistas atrás, que eu tenho percebido ele tem treinado bem, é um jogador inteligente. Eu falei isso para vocês, inclusive, que eu estava louco para ver ele em campo, justamente pelo que ele vinha fazendo nos treinamentos. Falta, obviamente, com os outros 2 também, um pouquinho mais de ritmo de jogo, mas dá para ver que ele tem qualidade, é um jogador inteligente. Então, é aquilo que eu falo, é importante, era numa posição que praticamente nós só tínhamos o Franco, então mais uma opção que eu ganho de um jogador que com certeza vai nos ajudar. Bom, é um jogador, o Miguel, que chegou, não sentiu, né, a diferença, tanto o país como a camiseta também, o campeonato brasileiro, agora nós pelo menos nessa primeira amostra aí, Renato, e é um jogador que se torna o 12º para você a partir de agora, pelo que ele mostrou hoje, porque vão ser aí 3 competições, período curto para treinar, e pelo que eu notei, não só no pouco período de treino, mas na conversa ele entende bem o que você quer, o que você pensa. É sempre bom, né, ter essas opções de jogadores que não sentem o peso da camisa, jogadores que chegam para nos ajudarem. Ele é um desses jogadores, numa posição que a gente estava precisando bastante, mais um jogador, né? Nós só tínhamos praticamente o Franco. E o Miguel veio, nos ajudou já na estreia, tem treinado bem. Agora nós temos um grupo bom, um grupo grande, tenho várias opções em todas as posições, entendeu? Então hoje, por isso que nós colocamos uma equipe diferente hoje, justamente porque eu confio em todo mundo. Eu sempre falo para vocês que eu confio no meu grupo todo, então eu não falo da boca para fora. Se eu não confiasse, eu não colocaria para jogar, porque a gente está numa situação ainda um pouco complicada no Campeonato Brasileiro, apesar que eu já falei para vocês, já falei para o meu presidente, para ficar tranquilo, o Grêmio não vai cair,
não vai cair, apesar que nós estamos em 3 competições. É duro, a gente vai sofrer um pouquinho, é normal, porque não é fácil você jogar a cada 3 dias, são 3 competições. Então é por isso que vocês precisam entender que no momento que eu poupo alguns jogadores, é porque eu estou poupando eles daquele jogo do que perder eles por 3, 4 semanas. Porque eu tenho as informações, eu tenho o diálogo com os jogadores, então eu sei o que eles estão sentindo. Muitos gostariam de jogar, mas não adianta a cabeça querer e daqui a pouco se dentro do campo as pernas não ajudarem. Então é por isso que a cada jogo a gente vai ver o que a gente precisa, contra quem a gente vai jogar, aonde a gente vai jogar, converso bastante com os jogadores para saber do desgaste deles, e a partir daí eu tomo as decisões. Renato, em certo momento da temporada, parecia que o Grêmio ia ter que até deixar de lado as Copas para se preocupar com o Campeonato Brasileiro e não cair. Você bancou que não cairia e agora o Grêmio, com um time alternativo, consegue vencer fora de casa um adversário difícil num gramado sintético, como você falou. Você citou várias vezes as 3 competições. Nesse contexto de agora, com o elenco que você tem, e você falou que confia muito nele, você acha que o Grêmio conseguiria disputar as 3 competições de forma igual e até, quem sabe, buscar o título em mais de uma, ou até disputar com certa garantia de ir mais longe nas competições? O Grêmio nunca deixou nenhuma competição de lado. Muitas vezes vocês veem assim uma equipe totalmente diferente, uma equipe alternativa, mas é justamente por isso, para que nenhum jogador sofra algum tipo de lesão. O Grêmio não entra nas competições para somente entrar por entrar. Se fosse assim, eu colocaria time alternativo nas competições e jogaria praticamente o Campeonato Brasileiro com uma equipe principal, para a gente não ter esse problema do rebaixamento, que nunca passou pela minha cabeça e nunca vai passar. Agora, tem horas que tem que dar uma segurada, não é porque nós estamos escolhendo uma competição, é porque os jogadores estão desgastados demais. E além de todos os problemas que a gente vem vivendo, o Grêmio jogou 2 partidas do Brasileiro em casa esse ano aqui. O Grêmio ainda não tem estádio. Então, essa é uma diferença muito grande, que faz a diferença para o Grêmio. Os adversários jogam em casa, jogam com suas torcidas, jogam com o estádio lotado, jogam para 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, 50. Enquanto que a gente precisa jogar sempre fora do nosso estádio, quando a gente joga no nosso estádio, o gramado não é tão bom, a gente joga muitas vezes para 5, 6 mil pessoas, então isso faz uma diferença. Os adversários respeitam muito o Grêmio, mas respeitam o Grêmio muito mais quando ele joga na arena. E essa é mais uma dificuldade que a gente tem. É mais um problema, uma dificuldade que a gente está passando e superando tudo isso, porque só nós que estamos aqui dentro, não adianta a gente ter o mesmo discurso toda hora, vocês não vão entender. Somente nós que estamos aqui dentro, a gente sabe o que a gente está passando. Boa noite, Renato. Matheus Santana, da Jovem Pan News. Primeiro, parabéns pela vitória. O time reserva hoje conseguiu um fato que o time titular está com muita dificuldade para conseguir, né? Que é vencer fora de casa. O Grêmio no Campeonato Brasileiro até então tinha 2 empates e 6 derrotas, né? Fora de seus domínios. E na última partida pela Copa do Brasil, o Grêmio teve um jogador a mais contra o Corinthians e parece que faltou um pouquinho de apetite. Eu queria saber de você, por que o time reserva hoje conseguiu, de fato, mostrar esse apetite e conseguir essa vitória tão importante? Por vários aspectos. O meu grupo está bastante desgastado. O grupo hoje que jogou são jogadores de minha confiança, mas são jogadores que estão bem mais descansados, não estão tão desgastados quanto outro grupo. Que o outro grupo a gente tem as dificuldades todas, como esse time que jogou hoje, mas o outro time vem jogando, então o desgaste é muito maior. Então isso é prejudicial. É por isso que muitas vezes eu coloco uma equipe alternativa, mudo algumas peças, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou mexendo no time porque tá muito sol, tá muito frio, prefiro esse jogador ou aquele jogador. É porque eu não vou querer perder mais nenhum jogador por problema de lesão. Então muitas vezes você vê uma equipe alternativa, vê algumas mudanças em algumas posições, muita gente acha, por que faz isso, por que faz aquilo? Espera terminar o jogo. Espera terminar o jogo. E aí pode criticar, pode elogiar, porque é muito fácil criticar antes de começar um jogo, aí depois, durante o jogo, vê que não é aquilo que estava pensando, e sim a estratégia do treinador, como aconteceu hoje. O problema é que eu sempre busco o melhor para o clube. Então, quando eu faço as mudanças, quando eu coloco uma equipe alternativa, como aconteceu hoje, é porque eu sei que eu estou fazendo. 4 jogadores importantes. E aí como é que fica? Então, eu sempre falo para vocês que eu sou pago para pensar. E pode ter certeza que eu penso direito. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Justamente sobre o time hoje não ter sofrido gols, né? E aí um destaque especial para os 2 zagueiros, o Natan e o Gustavo Martins, para mim, fizeram um excelente jogo.
O Natan não tem dado tantas oportunidades, né? E hoje acabou suprindo muito bem ali as ausências do Kahneman, do Rodrigo ali, do Gemerson. Eu vi que você deu um abraço nele ali no final do jogo, também no Gustavo, que marcou um dos gols. E, se você me permitir, queria saber um pouquinho mais sobre o Rodrigo Caio. Não tem aparecido nos jogos, acabou se lesionando, o torcedor se pergunta muito sobre o Rodrigo Caio. Não jogou mais depois daquele jogo contra o Palmeiras. Se você puder responder, obrigado. O Rodrigo Caio, ele estava com muitas dores musculares, estava muito tempo parado. O Rodrigo Caio, ele está chegando aqui, acho que hoje à noite ou amanhã, ele já vai estar aí, juntamente com um grupo. Então ele vai, mais uma opção que eu ganho. Quanto ao Natan e ao Gustavo, são jogadores também de minha confiança. Isso você pode perguntar para eles. Todo dia eu converso bastante com eles, corrijo eles, falo com eles, dou moral para eles. Se eu coloquei os dois para jogarem hoje, tinha total confiança do treinador, como os demais jogadores. Eu falo para eles estarem preparados, que as oportunidades vão chegar. Hoje eu estou com um grupo grande, vários jogadores. Tem muitos jogadores que estão bem e de repente não podem nem ficar no banco no próximo jogo porque eu não posso mudar as regras. Então o importante é todo jogador que recebe as oportunidades, eles provarem para o treinador que tem no mínimo condições de ir para o próximo jogo no banco. Estou aqui com 32, 33 jogadores, só podem jogar 11 e mais 12 no banco. Então o jogador ele tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Essa dor de cabeça que eles têm me dado, a dor de cabeça que eu digo estou jogando com uma equipe, a equipe está bem, coloco outra equipe, a equipe vai bem também. Então essa dor de cabeça que eu quero, deixa eu quebrar minha cabeça para quem vai começar a próxima partida, para quem vai para o banco. Dura um tempo atrás, né? A gente não tinha tantas opções, a equipe não estava tão bem. Quando a coisa anda é do jeito que o treinador gosta. Tem um monte de gente que está bem. Ótimo, essa dor de cabeça que eu prefiro ter do que não ter dor de cabeça e não ter uma equipe que faça o que a gente espera dentro do campo. Renato, depois daquela coletiva que vocês deram lá no CT, onde tu estava ali com o Jeromel e o Kahneman, né, as representações maiores hoje do Grêmio em campo e fora dele, de lá para cá o Grêmio conseguiu os resultados, venceu, saiu da zona do rebaixamento e também melhorou na performance. Gerou até algumas conversas na rede social, essas fotos, né, essa coletiva, torcida do Grêmio, alguns confiando bastante, alguns brincando até com a situação, gerou alguns memes. Queria que tu falasse de dentro para fora, o que aconteceu, além daquela representação para a torcida, porque ali a gente entendia que era uma representação para a torcida, mas dentro do vestiário, qual foi o pacto que aconteceu? O papo é bem simples, bem reto o papo. Eu peguei as duas lideranças, dos meus dois capitães, que são vencedores aqui dentro do clube, juntamente comigo, e procurei passar para o nosso torcedor um pouco mais de tranquilidade, porque as lideranças estavam aí, nós estávamos confiando no trabalho, nós sabíamos que aquele momento era ruim, devido a todos os problemas que nós estávamos passando e continuamos passando. Então era aquele crédito de confiança que eu pedi junto à torcida, que a torcida sempre teve com a gente, a torcida abraçou a gente mais do que nunca a partir daquela nossa entrevista, e deu no que deu. A equipe começou a jogar bem, a equipe começou a buscar os resultados, a equipe começou a fazer exatamente o que o torcedor queria, porque eu falei para o grupo, olha, eu estou botando minha cara para bater, o Jeromel está botando a cara para bater, o Cano está botando a cara para bater, são as lideranças do clube, são pessoas vencedoras dentro do clube, agora vocês vão ter que dar a cara para bater também. Então, o mínimo que a gente quer é que vocês se entreguem dentro do campo, que vocês busquem os resultados, vocês não parem de lutar, porque é isso que o nosso torcedor quer. Porque o reflexo do time dentro do campo é o reflexo do torcedor lá fora do campo. Falo para eles. A gente pode estar perdendo o jogo, empatando o jogo, mas se o torcedor vê que a equipe está se entregando, está se dedicando, o torcedor vem junto. Então, em momento algum, eu fiquei com medo do momento que o Grêmio estava passando. Era preocupante para algumas pessoas, sim, sempre preocupa. Mas era a confiança que eu tinha no meu grupo. Eu conversava bastante com o meu presidente, conversava bastante com o meu vice-presidente, com o meu executivo. Eu falava para eles que era necessário trazer mais jogadores, e isso nunca falei em público, que era necessário a gente fortalecer o nosso grupo para que eu pudesse ter mais opções, para que a gente pudesse brigar com os nossos adversários. Então, tudo começou a andar bem, a diretoria me deu os reforços, o grupo entendeu direitinho o recado, fizemos algumas mudanças aqui mesmo dentro do clube, e deu no que deu. Eu falei para eles, ninguém desaprendeu a jogar. Ninguém desaprendeu a jogar. Então, mais uma vez, eu tenho que agradecer também ao nosso torcedor, porque o nosso torcedor sempre teve, nunca nos largou,
nunca nos largou, mas mais que nunca, a partir daquela entrevista, eles nos abraçaram, mesmo jogando em Caxias, mesmo jogando fora do nosso estádio. Hoje, mais uma vez, o nosso torcedor esteve presente aqui, como teve presente em São Paulo contra o Corinthians, e espero que na próxima quarta-feira nosso torcedor possa lotar o Couto Pereira, que vai ser muito importante o apoio deles, porque nós temos mais 90 minutos contra um grande adversário. É uma outra competição, uma competição que eu gosto de jogar, que o clube gosta, que o nosso torcedor gosta. Então, o torcedor sempre fez a parte dele, nós não estamos fazendo mais nada que a nossa obrigação em buscar os resultados, entendeu? Então, agradecer mais uma vez a nossa torcida, o nosso torcedor pode ficar tranquilo que, independente da competição, independente da equipe que sempre entra em campo, o que não vai faltar é dedicação.